Continuando, se você tiver hábitos de vida saudáveis, como dormir cedo, fazer exercícios, se alimentar bem, você está contribuindo para que sua célula consiga fazer de forma mais eficiente esses pontos de checagem, né? E consiga sempre pegar essas coisas, esses erros, né? Para você não ter menor chance de desenvolver aí células cancerígenas, né? Ou formar gametas aí de forma errada, né? Podendo passar uma genética errada aí para um futuro progenitor. Então veja que hábitos de vida saudáveis estão relacionados a tudo dentro da biologia aí do seu corpo, né? Muito bem. Então tá, vamos falar agora da fase M. Na realidade, essa fase, a intérfase, fique bem claro que ela passa, né? Ela antecede tanto a fase da mitose, como também células que fazem meiose também passam por intérfase, ok? Então vamos concentrar primeiro na mitose. Para que serve a mitose? A mitose ela serve para o seu corpo reproduzir células iguais, ou seja, vai servir para reposição celular. Né? Então, no nosso caso, por exemplo, sei lá, eu peguei um sol, queimei aqui meu braço, aí começa a soltar casquinha. É porque as células morreram, né, com a exposição à radiação. Eu preciso repor essas células, e essas células precisam ser exatamente iguais às anteriores. Então, o tecido vai fazendo mitose para repor essa célula. Ou, estou em fase de crescimento. Uma criança está crescendo, também está aumentando o número de células, né? Então ela também está fazendo mitose. E reposição normais, né, dos tecidos. A pele renova todo dia. Enfim, os tecidos do seu corpo, tirando o coração e tecido nervoso, eles se renovam constantemente na nossa vida, através desse processo de mitose. E se o organismo ele for unicelular, a mitose vai representar um mecanismo de reprodução. Porque imagina, é uma célula só. Se essa célula se divide em duas, acabou, são dois novos organismos, né? Então, em unicelulares, a mitose é uma forma de reprodução. Gente, se você olhar na sua apostila, você vai ver que ele fala que a mitose, lá na página 20, ela tem 4 fases. E eu coloquei aqui de propósito que ela possui 5. Por quê? Porque existem aí algumas bancas meio diferentonas, né, de vestibular, que cobram, ao invés de 4 fases, 5 fases. E é possível, de fato, dividir a mitose em 5 fases ou em 4 fases. Tá, prof, e se cair no vestibular lá perguntando é 4 ou é 5? Nunca vai ter na mesma questão 4 ou 5, porque é controversial, né? Vai ter perguntando é 3 ou 4, 5 ou 6, mas nunca 4 ou 5. Por quê? Porque você pode entrar com recurso para cancelar. Né? Então, aonde encontra a controvérsia? Geralmente, quando falamos em 4 fases, a gente vai dividir em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Essa fase aqui, ó, a prometáfase é a diferentona. Tem bancas aí, tem editores de livros, né, que gostam de dividir em 5. Na realidade, na vida real, é um processo contínuo. A gente que divide, né, em etapas para a gente estudar. Cada vez que você percebe visualmente uma mudança, tu para ali e classifica como uma fase só para você estudar. Mas a vida não é assim, não, vamos fazer assim, parou, vamos fazer assado, parou. Não, é um processo contínuo, entendeu? É um ciclo, mas a gente para estudar divide em fases. Então, eu vou falar aqui nos slides em 5 fases, e eu vou falar as diferenças que você pode encontrar depois com a apostila, que a apostila está em 4 fases. Te digo que a maioria dos vestibulares, a maioria das apostilas sempre vai estar em 4, mas por precaução eu gosto de falar da 5ª para você dizer, não, meu Deus, mas eu nunca ouvi falar nessa 5ª fase, não aprendi isso na escola, então já fica aqui registrado essa 5ª fase, que é a prometáfase, ok? Então olha que interessante, deixa eu tirar minha carochinha daqui de novo. Então nós temos aqui uma célula diploide, né, 2N, aqui no desenho uma célula 2N igual a 4, ó, 1, 2, 3, 4 cromossomos, passou por intérfase, olha ali, ó, os cromossomos agora duplicados, e aí depois eles são divididos em 2 células com 4 cromossomos de novo. Ou seja, o resultado aqui, ó,
são células exatamente iguais às células, à célula original. E preste atenção, ó, tem muito aluno que confunde isso. Na mitose, a célula original deixa de existir. Ela era uma célula só, se dividiu em duas novas células. Cadê a célula original? Não existe mais. É diferente do brotamento. O brotamento que alguns seres fazem, como é que é? A célula original, tipo, vamos pegar um fungo unicelular. As leveduras fazem isso. Tem lá uma célula original e ela vai pluc, 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 cuspindo filhotinhos aqui o tempo todo, né? O tempo todo por mitoses também, né? Mas, na realidade, ele está soltando e a célula original continua. Isso é brotamento. Na mitose, não é isso que acontece. A célula original, mesmo em organismos unicelulares, deixa de existir e vira duas novas células. Beleza? E aqui você tem uma foto, ó, que tem diferentes células em diferentes estágios da mitose. Tá? Então você vê aqui, ó, que tem células, né, que os cromossomos já estão organizadinhos, bonitinho, chamado metáfase. Você já tem aqui, lembra que a gente viu no gráfico que na anáfase acontece a divisão do núcleo? Olha aqui, ó, metade para um lado, metade para o outro. Aqui está em metáfase também. Ó, aqui já está terminando a anáfase, ó, ele já está bem mais separadinho, sendo que aqui estava mais no início da anáfase, né? Você tem outros aqui, ó, que já estão iniciando ainda, está em prófase ainda, está com o núcleo bem grande ainda. Ou seja, no mesmo tecido você vai ter células trabalhando em diferentes fases, não estão todas sincronizadas ao mesmo tempo. Gente, vai todo mundo agora fazer mitose e entra todo mundo junto. Não, cada uma se comporta individualmente ali no seu tempo. Tá bom? Vamos dar uma olhada agora nas fases. Vamos começar com a prófase. Deixa eu voltar para o lado de cá. Vamos começar com a prófase, que significa período anterior. Então, o que acontece na prófase? Gente, uma dica que eu vou dar para vocês. Concentrem-se sempre nos desenhos. Por quê? Porque Enem e vestibular cobra muito. Quando fala de mitose e meiose, a maioria das questões, eles colocam desenhos para você identificar através do desenho em qual fase está. Eu vou deixar claro aqui no slide escrito o que acontece em cada fase, mas eu queria que você não se concentrasse no que está escrito, eu queria que você se concentrasse no desenho e, claro, aí você faz uma anotação. Mas se você souber olhar para o desenho e souber identificar em que fase está, aí tá top, porque você entende o processo sem ter que decorar nada, sem ter que decorar um texto grande. Então vamos direto para o desenho. Ó. Na prófase, vamos lá. Na prófase, o que acontece? Ó, eu tenho aqui uma microscopia real, uma foto de microscópio, e aqui um desenho. Então vamos se concentrar no desenho. Lembra que quando terminou a intérfase não tinha cromossomos ainda. A cromatina que se duplicou. Então, ó, aqui está representando uma cromatina em azul e a cópia dela em vermelho, ou vice-versa, tá? Então, uma original, azul, e a vermelha é a cópia. Então, ao final da fase S, nós temos lá a cópia. Quando ela entra na fase M, ela já está com o material duplicado. E aí, o que ela vai fazer? Prófase. Primeira atitude dela, transformar essa cromatina em cromossomos. Olha aqui. Para que faz isso? Para organizar essa divisão. Porque eu vou precisar mandar cromossomos, um para cada lado. Imagina como é que ela ia dividir se fosse esse emaranhado. Eu sempre brinco que é como se fosse um novelo de lã. Sabe aquela bolinha de lã que a vovó compra para fazer crochê? Imagina se você quisesse dividir aquela bola no meio. Difícil. Agora imagina se a sua vovó faz 46 pezinhos de meia. Aí fica fácil. Todos exatamente do mesmo tamanho. Tudo bonitinho. Bota 23 para um lado, 23 para o outro, está dividido, né? Ou 46 pares de meia, bota 46 pezinhos para um lado, 46 para o outro, e está resolvido. Bem, mais fácil é o que a célula faz com os cromossomos. Ela forma cromossomos simplesmente para organizar essa divisão do núcleo. Então, na primeira fase, logo na primeira fase, que é a prófase, acontece a fabricação dos cromossomos. Deixa de ser cromatina e vira cromossomo, ok? Segundo evento importante aqui na prófase. Aqui estão os centríolos, ó, representados os centríolos. O centríolo é uma organela que auxilia na divisão celular.
Como que ela faz isso? Criando fibras, ó, criando fibras chamadas fibras do fuso ou fibras de divisão, que vão auxiliar essa célula a partir em duas. O que acontece aqui? Essas fibras, para que elas servem? Elas vão servir como se fossem os fios do varal lá da sua casa, que a sua mãe coloca os pregadores para segurar a roupa. Imagina que os cromossomos são os pregadores. E eles vão ficar presos nessa fibra. É ela que vai organizar a posição dos cromossomos para eles ficarem bonitinho alinhados para a gente conseguir dividir. Então, ó, na prófase acontece a formação das fibras do fuso. Como? Os centríolos se afastam e largam como se fosse uma teia em volta. Aqui, olha que bonito, ó, uma teia em volta do núcleo. Por quê? Porque esse núcleo vai se romper. Quando ele se rompe, imagina uma gema mole de ovo se rompendo. A gema do ovo, né, se espalharia por todo ali o prato. Então imagina se você tem uma forminha segurando elas ali. Mesmo que você tire a pelinha da gema, tem uma forminha que segura, mantém todo mundo no lugar. É o que vai acontecer aqui. O núcleo vai se estourar e a fibra do fuso vai invadir o núcleo para segurar os cromossomos ali no lugar, para eles não se perderem ou não se embaralharem, ok? Beleza. E se nós dividirmos em 5 fases, a gente para por aqui. Então vamos revisar. Se for 5 fases, nós temos formação das fibras do fuso e formação dos cromossomos. Se eu for dividir em 4 fases, eu vou incluir mais um evento aqui. Nós teremos, se forem 4 fases, você vai ter na prófase formação da fibra do fuso, formação dos cromossomos e rompimento da carioteca, que é a membrana nuclear, fazendo com que os cromossomos fiquem presos nas fibras do fuso. Ok? Então, esses são os eventos da primeira fase, se nós dividirmos ela em 4 fases. E aí, nós vamos ver agora, estudar um pouquinho sobre essas fibras do fuso aqui, a gente vai ver como é que acontece essas fibras do fuso.